Irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Eduardo Oliveira. Estaremos estudando a nossa lição, primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Lição de número 1, dia 5 de janeiro de 2025, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Textual. Amados, procurando eu, escrevo com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 3. Verdade prática. As heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 20, do verso 28 ao 31, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, também 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 1 e 3. A nossa introdução está assim: as heresias são crenças práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois ela distorce os pontos principais da doutrina cristã, conforme o cristianismo confronta o cristianismo. Aqui está nos explicando o que é heresia. Heresia é a prática contrária aos pensamentos bíblicos. Tudo que vai na contramão da Bíblia é heresia. E tudo que distorce a palavra também é heresia. Um ponto também que me chama muita atenção, como entender, como saber uma coisa que é heresia e uma coisa que não é. É muito fácil. Precisamos estudar a palavra de Deus. Se eu pegar uma nota de 100 falsa e uma nota de 100 verdadeira, a única forma para eu saber que algo é falso, eu preciso conhecer a verdade. A Bíblia vai dizer, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o que a heresia vem? Ela vem, pega o que ela agrada na Bíblia e traz a seu favor. Mas a Bíblia não é isso. Nós vemos em Mateus capítulo 4, quando o diabo vai tentar Jesus, no verso 4, capítulo 4, verso 6, a parte B do versículo, diz assim: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão na mão para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo usou Salmos 91, verso 11. O diabo falou verdade, mas ele distorceu para o seu lado. E eu aprendo com Jesus. Jesus vai dizer assim, mas também está escrito. Porque um texto fora do seu contexto gera pretexto, gera heresias. Então nós temos que tomar o cuidado de não entrar nessa área de heresia. E quantas pessoas têm pregado heresias? E para nós vencermos, conseguimos não ser ludibriado, enganado, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Buscar, tirar tempo na leitura, conhecendo, estudando, buscar aprofundar na palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele vence o diabo, dizendo assim, porque também está escrito. O diabo não falou mentira no verso 6, não. Mas ele pegou uma verdade que estava na Bíblia e distorceu. Isso é heresia. Aqui, também, no verso, em Gálatas capítulo 5, no seu verso 24, vai estar dizendo que a heresia são obras da carne. Heresia também faz parte das obras da carne. Então nós temos que estar sempre pedindo a Deus misericórdia, estudando, meditando na palavra, para nós não sermos enganados, para nós não perdermos o nosso tempo de estar na igreja, mas sempre procurando a verdade. Vamos entrar na nossa lição. Nosso primeiro ponto: as ameaças dos lobos ferozes. Os cuidados pastorais. Os anciões mencionados no versículo 17 são chamados de bispo nessa passagem ao dizer
que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Aqui falou os cuidados pastorais. O pastor ele tem que alimentar o seu rebanho, tem que guiar e tem que proteger. E como ele alimenta, guia e protege? Através da palavra. Por quê? Uma igreja que está anêmica, uma igreja que está fraca, é porque ela não está sendo bem alimentada. E qual é esse alimento? O dever do pastor é alimentar a igreja com a palavra de Deus. E aqui está falando sobre, são chamados de bispo. Aqui também pode colocar anciões e presbítero. Todo presbítero, todo obreiro, ele tem o dever de estar ajudando o pastor. Todo obreiro também é um pastor. Pastor do seu lar, pastor da sua casa. Tem que ensinar o que é certo. Não apenas só ensinar. Porque não adianta eu ensinar e não viver o que eu prego. Eu preciso viver o que prego e ensinar o que falo. Algo interessante me chamou aqui, que há uma cobrança. Se um obreiro, um pastor, faz bem feito, ele será recompensado. Mas se um obreiro faz de qualquer jeito, também haverá a sua recompensa, não para o lado bom, mas será para o lado ruim. Aqui vai continuando a dizer, o pastor e o rebanho na igreja. Às vezes nós pensamos que Deus deu a igreja para o pastor. Não. Deus deu um pastor para a igreja. É o pastor que cuida da igreja. O pastor não é o dono da igreja, porque a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja. Então o pastor tem o dever de cuidar do rebanho de Cristo. Como eu falei, será recompensado aquele pastor que cuida, aquele pastor que ora, aquele pastor que alimenta a palavra. Mas aquele que deixa a lavonter, podemos assim dizer, também terá que pagar. Vamos continuar. O segundo ponto. Depois da minha partida, mas também ao avanço das heresias no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro Paulo usa a linguagem metafórica para identificar os falsos doutores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Aqui Paulo está nos chamando a atenção para nós termos o cuidado quando ele fala falsos doutrinadores, lobos cruéis, são pessoas que estão dentro da igreja se fingindo de ovelha, se fingindo de pastor. São pessoas que estão ali esperando uma brecha para plantar as heresias. Quando a Bíblia vai dizer que esses lobos cruéis, que estão falando de pastores, que são lobos em pele de ovelha. João capítulo 10 vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Nesse texto está dizendo que Jesus é o bom pastor. E esse que veio para matar, roubar e destruir são pastores, são falsos ensinadores da palavra de Deus, que tentam levar embora, matar, tirar a lã das ovelhas. Então por isso nós temos que ter o cuidado. Porque no olhar humano, nós não conseguimos separar o que é de Deus e o que é do mal. Porque o lobo ele se infiltra, se parece com uma ovelha, se parece com um pastor. Mas a diferença para você conhecer o que é de Deus e o que não é através da palavra de Deus. Aqui também mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. O falso, para nós sabermos o que é falso, nós precisamos conhecer o que é verdadeiro. Alguém vai comprar uma roupa com nome tal, verdadeiro, e tem um nome tal, dá o mesmo nome, falsificado. Mas você conhece a diferença, não é pelo olhar, mas sim com o tempo.
eu compro uma camisa de marca. Eu compro outra camisa da mesma marca, só que falsificada. Essa camisa nova, passa anos e anos, ela continua a mesma. Mas essa camisa falsificada que eu comprei, um sol que a gente pegou já desbota, porque é algo falso. E eu só vou conhecer o que é falso se eu conhecer o que é verdadeiro. Vamos continuar. Terceiro, a origem dos falsos mestres. Aqui, o ponto mais final, os lobos vorazes surgem dentro da própria igreja. Se os lobos vorazes viessem do mundo e entrassem, era uma coisa. Mas esses lobos vorazes, eles saem dentro da igreja. Eles estão dentro da igreja esperando o tempo para, podemos assim dizer, para atacar, para mostrar as suas garras. Por quê? São pessoas, esses lobos vorazes, são pessoas que ensinavam a verdade, são pastores que eram comprometidos com a verdade, mas mudaram e agora querem distorcer a verdade, o verdadeiro evangelho. Então nós temos que tomar esse cuidado para nós não sermos enganados por esses lobos ferozes. Aqui vai continuando aqui, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordando abertamente dos professores e dos apóstolos bíblicos. Quantas pessoas usam a sua influência para querer atualizar a Bíblia? Eu vi uma frase: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá sair amanhã. A Bíblia não precisa ser atualizada. É nós que precisamos nos entrar na forma da palavra de Deus. Ouvi também outra frase que dizia assim: lendo a Bíblia, achei vários erros, e todos eles estavam em mim. Porque quem é errado, quem precisa entrar no molde, não é a Bíblia nos meus moldes, mas é eu e você entrar nos moldes da palavra de Deus. E aqui, para nós passarmos para o outro ponto, a apologética para orientar os crentes dos nossos dias. O que é apologética? Defesa da fé como argumento. Porque nós conhecemos várias pessoas que têm um conhecimento grande, só que distorcem a palavra. E se nós não conhecemos a palavra, podemos ser facilmente enganados. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, buscando conhecimento, buscando entendimento. E tudo que foi pregado na igreja, na escola dominical, pode ser o pastor fulano, ciclano, temos que conferir na palavra de Deus se está batendo. Porque se não estiver conferindo, é heresia. Precisa conferir com a palavra de Deus. Nosso segundo ponto, o que é apologética? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, na sua prática doutrinária. É defesa lógica e racional. Então tem argumentos para nós defendermos a nossa fé através da palavra de Deus. Porque como eu vou defender algo se eu não sei o que eu estou argumentando? Tem várias pessoas se dizem servir ao mesmo Deus, mas são pessoas que levam a Bíblia para outro lado que elas pensam, do jeito que elas pensam. E a Bíblia não é como eu penso, mas sim como ela quer que eu aprenda a viver nela. Então nós temos que defender a nossa fé. E como que eu defendo a nossa fé? Conhecendo a palavra de Deus. Aqui para nós, que literalmente significa defender e resposta. O termo grego traduzido por responder é preparado para responder com mansidão. Quando tem alguém que vem com os argumentos distorcidos da Bíblia, e eu posso pregar para essa pessoa, posso argumentar com essa pessoa, eu não preciso
me revoltar, ficar nervoso, não. Eu tenho que pregar o que eu sei da palavra, o que é verdade, mas eu tenho que manter a minha mansidão. Porque não adianta eu vencer uma pessoa nos argumentos e sair de mim, porque dessa maneira eu estou perdendo essa pessoa para o meu nervosismo. Continuando aqui. A versão transformadora emprega o verbo aplicar, assim sempre, preparados para explicá-la. Nós, obreiros, temos que estar sempre, se alguém perguntou algo, sempre estar disposto a responder. Se não pode responder na hora, você precisa estar, vou me dar um tempo, vou estudar sobre esse assunto e vou te explicar. Não é falar, não, eu acho que é isso, não. Eu preciso confirmar o que a palavra está dizendo. Aqui vai continuar. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso coração tem que estar em Deus. Ah, não, vou primeiro buscar o meu interesse. Não. O nosso interesse tem que estar ligado nos projetos de Deus. Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ponto número 2. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumenta que essa defesa seja resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, apresenta nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala o bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra o cristão. O bom testemunho. Não adianta eu pregar, não adianta eu orar, não adianta eu falar, suar a camisa pregando, se eu não tiver um bom testemunho. Porque eu posso falar e não viver. Eu aprendo algo muito interessante. Jesus, quando foi levado para o Gólgota, ele foi preso, ele foi levado como ovelha muda. Não falou nada, mas o seu andar, o seu comportamento gerou no ladrão que estava ao seu lado o arrependimento. Porque ele sendo preso, sendo chicoteado, não falou nada. Então nós temos que aprender também a pregar, não apenas com palavras. Porque pregar com palavras é fácil, é bom, mas o mais difícil é pregar com a vida. Porque não adianta nada eu pregar com a palavra e despregar com a minha vida. Então nós temos que ter um bom testemunho, porque toda acusação contra nós cairá por terra, vigiando sempre. Nosso terceiro ponto, por que devemos combater as heresias? Primeiro vai dizer assim, para defesa própria. Por que eu preciso combater as heresias? Porque a minha alma precisa, eu preciso romper, vencer as heresias. E só vou vencer conhecendo a verdadeira palavra de Deus. E vai dizer assim, e aos cristãos que devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam. Saber a forma de refutar biblicamente, para ajudar os outros na compreensão da fé, principalmente dos que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, muitas das vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras a quais buscam servir a Deus, precisando conhecer as suas palavras. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para me vencer as heresias. Mas não é só isso. Eu preciso aprender para mim também ensinar. Ensinar a minha família, ensinar a minha casa, ensinar a igreja onde eu congrego. Sempre está ajudando. Outra coisa que me chamou a atenção é essa palavra assim. E foram de forma inconsciente,
pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus. Precisam conhecer a sua palavra. Tem muitas pessoas que adoram o Senhor, exaltam o Senhor, mas conhecem pouco o Senhor. E como eu conheço pouco o Senhor? Eu não ter muita intimidade com a palavra de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais próximo da palavra eu estou. Quanto mais eu amo a Deus, mais próximo da palavra eu estou. Porque a Bíblia diz: quem ama, obedece às minhas palavras. Quer saber se você ama a Deus ou não? Ame e obedeça a palavra de Deus. E é dever meu e seu estar sempre buscando mais conhecimento da palavra, sempre mais buscando, aprofundando. Tem um texto que eu não conheço, não consegui entender. Tem os mestres, tem os doutores, tem os pastores, tem os mestres que podem nos ajudar. Mas sempre procurar homens e mulheres que são fiéis à palavra de Deus. Porque tem muitos por aí que estão distorcendo a palavra de Deus. Mas ainda há homens, pastores, homens de Deus que pregam a verdadeira palavra de Deus. Então nós precisamos, até para ouvir alguém no YouTube pregando, ensinando, temos que ver, é de Deus? Prega a verdade? Porque é a verdade que liberta, é a verdade que cura. Terceiro ponto, o que são heresia? Seitas, hereges. A palavra hereges no Novo Testamento grego traduzido como seita e herege. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam o verdadeiro evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já devastado, trazendo para si muitas vezes um tom pejorativo, pois isso sabemos quando aplicá-lo. O que é uma seita? A seita é tudo aquilo que acrescenta na palavra de Deus ou tira da palavra de Deus. Se eu tenho a Bíblia, mas tem outro livro que, para complementar a Bíblia, é uma seita. Para nós sermos fiéis a Deus, precisamos seguir a palavra de Deus à risca. Sim, sim, não, não. Podemos estudar acerca de outros livros históricos, sim, mas nada tem a veracidade da palavra de Deus. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim. Mas tudo que tira da palavra de Deus ou acrescenta à palavra de Deus algo a mais são seitas. Então nós temos que tomar o cuidado de não estar pregando algo que não é o Senhor está falando. Pregar algo que Deus não está mandando nós falarmos. Temos esse cuidado. Número 2. Hereges no Novo Testamento. Aqui vai dizer assim: o sistema convencional determina comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica traduz partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões. Ele condena as inovações doutrinárias que causam divisões e dissensões. Nós não podemos permitir podemos dizer assim, formação desses grupinhos dentro da igreja. Porque aquele que não ajunta, espalha. Nós somos um corpo de Cristo. Nós somos uma unidade. Nós não somos apenas unidos, mas nós somos uma unidade. Eu ouvi uma explicação muito forte sobre o que é a diferença de união e unidade. União, podemos assim dizer, é um saco de batata.
Tá ali, todo mundo tem batata grande, tem batata pequena, tem batata bonita, tem batata feia. Mas quando eu faço um purê, ali é unidade. Ninguém aparece mais que ninguém. Ali são um só. A união gera a unidade. Então nós temos que lutar para disse-me-disse, falação, contenda, intriga. Isso não pode haver na igreja. Se depender de mim, se depender de você, tem que ser cortado. E a unidade, abraçar todas as pessoas. Não tirando um grupinho para um lado e outro para... Não, precisamos estar unidos. Terceiro, as heresias de perdição. Nessa passagem, a heresias apresentam o sentido de erro doutrinário, como heresias, propriamente dita no campo teológico que nos conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós temos que ter o cuidado de não estar ouvindo heresias, porque tudo que vai contra a palavra de Deus ou acrescenta a palavra de Deus é heresia. Eu posso errar? Claro. Eu posso estar pregando e trocar o nome de alguma pessoa. Isso pode acontecer, sim. Nós temos que lutar para não acontecer. Mas isso não é heresia, é um erro humano. Mas quando eu distorço, como eu vou dizer assim, Jesus não é Deus, isso é uma heresia. Jesus, o Espírito Santo e Deus não são a Trindade, também é heresia. Então nós temos que tomar o cuidado de não estar aprendendo heresia e repassando heresias. Temos que aprender a verdade na palavra e ensinar, transmitir a verdadeira palavra de Deus. A nossa conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. E, pois, tarefa da igreja atual, batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizando com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos fazendo pela verdade o que essa gente da heresia faz pela mentira? É uma pergunta que nos faz a pensar. Quantas pessoas heregem, estudam para enganar e nós temos estudado para ensinar o que é verdadeiro? Então deixa uma pergunta. Vamos melhorar como crente, como servo do Senhor? Vamos estudar a palavra? Não, vou estudar para me pregar. Não. Primeiro eu estudo a palavra de Deus para mim viver e depois para mim ensinar. Que Deus abençoe sua vida. Na próxima lição estaremos estudando Somos Cristãos. Que Deus te abençoe. Que Deus possa dar graça para continuar estudando a palavra de Deus. Nos ajude orando por nós. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Fique com Deus. Amém.